Salve, salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos, levando informações sobre o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional. Hoje vamos levar informações sobre um dos cursos, já que essa cultura natural da natureza, que é a cultura racional, nos presenteada por esse habitante do mundo superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, que editou todo esse conhecimento com base com lógica, dando a definição do nosso ser, a definição da natureza, do universo, provando e comprovando com base com lógica quem somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Assim sendo, a cultura racional uma cultura transcendental que transcende a toda a capacidade psicológica do saber humano, criado pelo pensamento e pela imaginação, já que todo conhecimento que o ser humano, que a humanidade alcançou, é derivado do pensamento, da imaginação, num grande esforço de evolução, feito por uma lapidação da própria natureza eletromagnética, e assim esse sistema que denominamos natureza, esse campo eletromagnético, este mundo espiritual, que é um mundo de expansão, de experiência e evolução, fez com que reflorescesse em nosso cérebro, em nosso ser, através das células pensantes, através de nossos neurônios, desenvolvido por essas duas máquinas do chão, que é a imaginação e o pensamento, visto que essas duas máquinas tiveram a função de fazer a transformação desse mundo, desse sistema eletromagnético denominado natureza, constituído, formado por essas 7 partes que deu constituição e formação, o nosso ser orgânico, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais. Essas 7 partes que passamos a conhecer a razão de dependermos dela, porque em cada parte desta temos uma substância patenteada do nosso corpo original de massa cósmica e que restou somente a nossa essência, que foi revestida nesse corpo de matéria, que é uma composição de materialização dessas duas forças, dessas duas energias, elétrica e magnética, visto que o corpo humano é uma composição de uma materialização feita através desse conjunto eletromagnético, desse sistema que organizou o corpo físico, revestindo assim, nesse processo de materialização, a essência da vida, que está materializada na máquina do raciocínio, que é a alma da sede racional do ser humano, que nos dá exatamente essa essência divina, essa consciência superior, e assim o corpo físico, que é uma organização dessas 7 partes eletromagnéticas, que denominamos de natureza, e que sustenta esse corpo orgânico por essas 3 partes vibratórias, que é a máquina da imaginação, do pensamento, e a essência da vida, que é o raciocínio, o dono da vida, o causador de tudo isso que foi criado. Assim, a máquina da imaginação, máquina significa ter a função de transformar as energias desse campo em um processo de evolução devido a essa materialização no seu desenvolvimento, formando o efeito para que alcançássemos o conhecimento de si mesmo. E assim, a cultura racional é uma cultura que vai dar a definição do nosso ser, nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e tem esse estudo divino, que é a cultura racional, que revela toda a composição, toda a formação desse sistema que chamamos de natureza, deste universo que é a mecânica celestial, e que tem como objetivo a cultura racional o desenvolvimento da nossa consciência verdadeira natural, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós, que estava adormecido, e que chegou o momento de despertá-lo, de desenvolvê-lo de uma forma simples, natural, através do estudo de si mesmo,
feito pela cultura racional, que absorve, através da leitura, a energia racional, e a máquina da imaginação, que é a visão, feita pela visão na leitura, tem essa função de transformar a energia racional, que está em forma de mensagem, ditada por esse habitante do mundo superior, o racional superior, personalidade verdadeira do senhor Manuel Jacinto Coelho, que com maestria transcodificou a energia racional, que forma de cultura racional, no ditado dele, através da voz celestial, ele passou toda a mensagem a nos informar e nos dar o conhecimento do saber real, porque o saber aqui do chão, o saber artificial, que nos preparou, nos desenvolveu, nos evoluiu, derivou-se do nosso pensamento como um produto que refloresceu para o nosso desenvolvimento, feito pelas células pensantes do nosso cérebro, através exatamente dos neurônios que transcodificavam a energia do campo eletromagnética, os neurônios transmitindo através do elétrico, da força elétrica, informações para a nossa evolução, através da imaginação, que com o pensamento, analisando, desenvolveu e alcançamos esta fase do terceiro milênio, que é encontrarmos com a nossa individualidade que estava perdida, e por essa razão foi que veio este habitante do mundo superior, ao ver nosso amadurecimento dentro desse sistema de expansão e evolução, esse mundo espiritual, esse mundo eletromagnético, e nos trouxe a cultura racional para que pudéssemos, através desse conhecimento, absorvermos toda essa força, esta luz divina, que é a terceira energia, que tem como objetivo nos conectar com o mundo racional e nos conduzir de volta à eternidade, por ser do nosso verdadeiro natural, porque estávamos ligados a uma base de vida que não nos pertencia, que era eletromagnética, que nos animava aqui nesse ser orgânico, e por essa razão éramos animal, porque animal é animado por duas forças em desequilíbrio, como ele afirmou categoricamente o pai da medicina, Hipócrates, que a doença é um desequilíbrio orgânico, sendo a doença um desequilíbrio orgânico, a doença é o mal. Se nós estamos sendo animados por essas duas forças, através do pensamento e da imaginação, que é a força magnética e elétrica, conforme o grau de comando que é absorvida por essas duas máquinas do chão, e a transformação feita por ela nos proporciona, ora pensarmos bem, ora pensarmos mal, ora ficarmos satisfeitos, outra hora insatisfeitos, e implica dizer que éramos animal de uma origem superior, que é racional, e chegou à fase de despertarmos a nossa essência superior, a nossa essência divina, que é o raciocínio, através dessa cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional dos livros Universo e Desencanto, ditado pelo racional superior, nos trazendo a solução para todos os males que afligiam o nosso ser e que nos animavam em desequilíbrio, e agora, através desse estudo, restabelecendo o nosso equilíbrio e nos revelando a origem do nosso ser, deste mundo, do universo, e provando e comprovando com base com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Assim, a cultura racional é uma cultura transcendental. Transcendental por quê? Porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, esses conhecimentos da cultura artificial que serviram para nos preparar, nos evoluir, nos desenvolver, e que nos envolveu dentro dos mistérios, dos segredos, enigmas, e que ficamos perdidos e desconhecidos de si mesmo, por não termos o conhecimento verdadeiro do nosso natural, por estarmos desligados da nossa verdadeira luz, que é a luz racional, que agora está em forma de cultura racional, no ditado desta voz celestial, do racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, MJC, que com maestria nos presenteou este conhecimento. Então, a cultura racional, além de desenvolver de uma forma simples, natural, os 41 cursos que a mente humana
o pensamento desenvolveu, criado pela imaginação, mas que não chegaram a uma definição, perdendo-se nos mistérios, enigma e fenômeno, por ser formado por duas energias do chão, e quando tudo surgiu, foi criado, já estava tudo feito, e por essa razão os mistérios permaneceram com os segredos e os fenômenos e os enigmas, né? Tudo planejado pela natureza celestial dos planetas que planejaram toda essa deformação através de Plutão, o senhor dos mistérios, dos enigmas e do fenômeno, e senhor da morte e da transformação do ser, por não pertencermos a este chão e sim sermos habitantes deste mundo superior. Então, além desses 41 cursos que a mente humana criaram, as mentes humanas criaram para a nossa evolução e preparação, e que não tinha uma definição, a cultura racional desenvolve e define com base com lógica, e o senhor Manuel Jacinto Coelho, através de seu ditado, nos presenteou mais 28 cursos que nunca imaginávamos existir, tampouco pensávamos que alcançaríamos estes conhecimentos. Esses 28 cursos é a nossa verdadeira origem, a origem do universo, a mecânica celestial, a mecânica racional da criação divina, nos revelando a epigênese, que é a criação superior, a hipogênese, que é a criação inferior, nos revelando a origem e a formação das 4 energias regentes do universo, a energia racional, que é a energia primordial, causadora da energia mediadora consciente e racional, que deu consequência à energia eletromagnética, que materializou nesse ser orgânico e que no sistema vibratório desenvolveu, criando duas máquinas no nosso cérebro, que é o hemisfério esquerdo e direito, o pensamento e a imaginação. E assim desenvolvendo, estruturamos toda uma arte filosófica, científica, religiosa e doutrinária, que é a cultura artificial, que nos preparou para a compreensão do maior conhecimento universal. E assim, um dos cursos que é desenvolvido, que foi criado pela humanidade, que está definido com base lógica, dentro da cultura racional, essa cultura transcendental, é o curso de ecologia, que é exatamente esta relação do ser humano com esse sistema que nos criou, nos formou, que denominamos natureza, este meio ambiente, que constitui esses 7 reinos da vida: o sol, a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Essas 7 partes que passaremos também estudando a cultura racional, conhecer como se formou, como se originou, como foi constituído estas 7 partes, 7 reinos da vida. Sol, como o Sol se formou, se originou, por que ele tem toda essa regência na criação dessa hipogênese, ou seja, dessa criação inferior do mundo elétrico-magnético, desse sistema solar, e a água, a terra, os animais, o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. Então, assim, meus senhores e minha senhora, a poluição, devido à multiplicação deformativa e degenerativa desta parte da planície racional, que resultou nesse sistema eletromagnético denominado natureza, e que passaremos a conhecer dentro da cultura racional toda a sua origem, a sua formação e constituição. Hoje eu, dizer assim, foquei, né, neste ponto. Vemos que tudo tem uma razão de ser na natureza, nada é por acaso, o por acaso é uma causa por nós desconhecida. E devido o progresso artificial ter sido acelerado pela cultura artificial, elaborado pelo pensamento e pela imaginação, que tudo foi criado pelo próprio ser humano. Esta deformação é consequência do uso indevido do nosso livre-arbítrio, e toda essa poluição é produto da inconsciência e do ser humano, que não tem o saber real e verdadeiro da natureza, pois o envenenamento é produzido pelo desenvolvimento da cultura artificial. E aí é que entra a ecologia, que é um dos inúmeros cursos desenvolvidos dentro da cultura racional,
não só desenvolvido, como também definido dentro desse conhecimento natural da natureza, transmitido por esse ser superior, que é o racional superior, através de seu porta-voz das verdades, Manuel Jacinto Coelho, que editou os livros Universo e Desencanto, nos provando e comprovando, esclarecendo nessa cultura natural da natureza, que o envenenamento do nosso cérebro é causado pela poluição, por termos exatamente dado expansão ao artifício, nos desviando da verdade verdadeira, do natural, e assim hoje aí está o grande progresso do artifício, criado pela imaginação, os arquitetos que somos, que arquitetamos toda essa deformação e esse artifício, e hoje estamos sendo lapidados por todo esse artifício, por nós criado e sofrendo as consequências. E assim, todos chegando a um ponto de não suportarem mais os grandes males deste progresso artificial, devido ao envenenamento da própria atmosfera, causando assim sempre doenças esquisitas e mortíferas pelo envenenamento da atmosfera, onde está exatamente a nossa cabeça. A nossa cabeça, ela age como um relógio. E temos essas três máquinas que são tipo uma captadora, receptora e transformadora das energias em forma de informação, e essa informação transmitida ao ser orgânico, esse ser vivo que somos. Então, dentro da nossa cabeça, que exatamente é uma máquina, a máquina da imaginação, a máquina do pensamento, que todo esse processo se desenvolveu dentro do sistema artificial, promovido pela cultura artificial, criada por nós também, através dos fluidos eletromagnéticos, e dentro desse fluido, elaborando toda esta mecânica, e essa mecânica foi a transformação de todas essas informações no sistema artificial, trazendo assim a destruição do próprio ser, e assim provocando o próprio sofrimento, porque o sofrimento da humanidade é provocado pelos próprios seres humanos, que plantamos, colhemos o que plantamos. Por isso que Jesus amado falava que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse foi um dos ensinamentos primordiais de Jesus de Nazaré, aquele homem que mudou a história da humanidade, da civilização, que vivia no artificialismo, de uma geração ainda ariana, que estava em desenvolvimento, na degladiação, e que ele trouxe a força do amor. Mas seguindo assim, dentro desse processo, dessa mecânica material, que é esse processo eletromagnético, foi que o sofrimento floresceu devido ao desenvolvimento do artifício, e todos nós sentindo e vendo esta grande destruição, e pela ambição e por falta do verdadeiro saber natural, que produzimos e multiplicamos na aprovação deste alfabeto artificial, a destruição de si mesmo pelo desenvolvimento dos males, por ambição, por ganância, e aí começando a destruir a própria natureza, devastar a própria floresta, que é a base da vida, porque na verdade a destruição das florestas provoca totalmente um desequilíbrio nesse campo eletromagnético, desse sistema, esse reino vegetal das florestas, e vem pondo em risco a vida de várias espécies de animais e dos vegetais, que tem uma função dentro dessa deformação e criação inferior, aonde estamos nesse segundo mundo, de manter o equilíbrio. E por essa razão passamos a sentir toda essa destruição e sofrendo as consequências desse artificialismo, tudo gerado pela ambição e destruindo todo o equilíbrio da natureza, que é esse sistema
que organizou o nosso ser. E o mundo assim chegou neste ponto, diria assim, de tornar muitos doentes do cérebro, porque o cérebro é exatamente a máquina que regula o nosso ser. Por isso que nela tem três máquinas sensoriais, que é a imaginação, onde está ligada à visão, às emoções, aos sentimentos, e interligada através dos neurônios ao coração, que anima o nosso ser através do líquido chamado sangue, que é a energia eletromagnética encarnada e que nos anima. E o pensamento, que é a força elétrica, levando as informações no nosso cérebro através dos neurotransmissores, o sistema nervoso que organiza. Então, todo esse desequilíbrio, toda essa poluição, todos esses fluidos arquidoféricos, dessa arque sérica, passa a ferir o nosso ser, a nossa mente, que exatamente está materializada exatamente nessa caixa cerebral, que é exatamente o nosso crânio, que tem essas três máquinas e que tem a função de fazer a transformação dos fluidos do meio ambiente em informação, alimentando e animando o nosso ser. E muitos com o cérebro envenenado, assim, alterando todo o campo biomagnético do nosso ser, que aí floresce as doenças desconhecidas, os males desconhecidos no nosso ser. Diria aí, fisicamente e psicologicamente, o envenenamento vem provocando muitas pessoas a cometerem loucuras absurdas, gerando depressões que levam exatamente até a colocar fim na vida. Tudo isso devido ao envenenamento do cérebro humano, causado pelo envenenamento da atmosfera, que através da oxigenação do oxigênio carbonizado, carregado de moléculas carbônicas, vai exatamente desregulando o cérebro, faltando a oxigenação, e aí provocando todo desequilíbrio, não só emocional, psicológico e físico, no animal de origem racional, que tem exatamente a sua cabeça como um relógio que tem esses 7 ponteiros, cada ponteiro marcando a sua ação na nossa evolução, a qual é refletida no pensamento, no sentimento, nas emoções e nos sentimentos, que é a audição, a visão, o olfato e o paladar, né? E sem contar as três vibratórias, que é a imaginação, imagem e ação, que está ligada à visão, que registra essas informações, e a máquina transforma essa energia, nos dando uma função de produzir uma reação no nosso ser orgânico, e devido a essa poluição, esse envenenamento do próprio meio ambiente que vivemos, é que passamos a ficar desregulados, e nessa desregulação cometendo loucuras absurdas devido a este envenenamento cerebral. Naturalmente, o cérebro passando a ficar danificado, porque nosso cérebro é algo ainda muito misterioso para o pensador e imaginador, mas que na realidade é o relógio que regula o ser, o seu sentimento e as suas emoções. Por essa razão, a própria natureza arquitetou esses 7 ponteiros, que nos dá a capacidade psicológica de registrarmos o bom e o ruim, o positivo e o negativo, através exatamente desses 7 ponteiros, que é exatamente a visão, a audição, o olfato e o paladar, que aí imaginamos, sentimos e analisamos pelo pensamento para ver se concordamos ou discordamos, se gostamos ou não gostamos. Por isso que, fração de segundo, o ser humano pensa milhões de... micro de segundo, poderia dizer, ele pensa milhões de coisas, boas e ruins, positivas e negativas. Por quê? Porque é uma máquina que tem essa função de transformar a energia do campo desse sistema que está em expansão, em evolução,
em informação analisada pelo pensamento. Por isso que é essencial o raciocínio, que é a essência divina que está adormecida dentro de nós, nessa célula pineal, que nela está exatamente o poder da imunização racional, de imunizar o ser e reequilibrar exatamente o ser racional, fazendo com que ele adquira exatamente o alinhamento natural, o equilíbrio, deixe de ser animal, tornando-se um ser aparelhado através dessa energia suprema, divina, pura, limpa, perfeita, a fonte da vida, que é o mundo racional, para de lá receber todas as orientações previdas, precisas e necessárias para o seu bom viver aqui na vida da matéria. E assim se regulando naturalmente e tornando o ser racional, equilibrado e, dizer assim, respeitando tudo e tudo. Porque ser racional, raciocínio, é racional, e ser racional é ser exatamente, dizer assim, firme, equilibrado, polido nos seus atos, nas suas ações. Daí surge a salvação, ele ser salvo pela ação, por ele ter um procedimento equilibrado e assim regular a sua conduta dentro das linhas gerais da natureza, porque racional é equilíbrio. Então, como vemos hoje, o desequilíbrio da juventude e também dos adultos, das crianças, que muitas vezes, por falta de uma educação racional, de uma educação, dizer assim, alinhada à verdade, para equilibrá-la, que se torna crescendo, tornando-se um jovem desequilibrado, neurastênicos, né? Porque todo esse desequilíbrio é consequência do enfraquecimento do pensamento e da imaginação, por não ser mais alimentada pela natureza, e essas máquinas apenas captando com aparelho receptor os fluidos arquidoféricos, ferindo a mente humana através desse processo de envenenamento atmosférico criado pelo próprio artifício feito pelos pensadores que criaram a destruição de si mesmo e das novas gerações. E daí a inversão dos valores, dos direitos, e a humanidade entrando nesse processo de liquidação física, moral e financeira. Tudo isso pelo enfraquecimento do pensamento. Porque esse desequilíbrio, o desequilíbrio da juventude e dos adultos, simplesmente é fruto dessa mudança que ocorreu na natureza, e a natureza não alimentando mais essas duas máquinas do chão, aí fortalecendo e desenvolvendo cada vez mais os erros, e por falta de uma consciência equilibrada racionalmente, tanto os jovens como os adultos não dão conta dos erros que estão fazendo contra si mesmo, na expansão dos gostos, das vontades, artificialmente, e passando a ir contra a sua própria natureza de racionalidade, não tendo o equilíbrio necessário e perfeito. Tudo isso fruto, porque não há efeito sem causa. Para cada feito, o efeito tem uma causa de ser, e para cada causa tem a origem. Então a causa de tudo isso, primeiramente, é o artifício que promoveu todo um envenenamento do meio ambiente, quebrando todo o sistema, todo o equilíbrio harmônico, porque a natureza ela é harmonia dentro de um compasso para a nossa evolução. E quando demos expansão aos gostos, às vontades, quebramos o compasso da harmonia, da evolução, e entramos no processo de regressão, assim como no início promovendo o desequilíbrio dessa parte do mundo racional, deslocando do mundo superior. E esse envenenamento promovido pela dizer assim, multiplicação do artifício, que vem promovendo a degeneração do meio ambiente através da poluição, afetando assim o envenenamento cerebral dos seres humanos, que é um instrumento tanto transmissor como receptor de fluidos de energia, de pensamento, de emoções, de sentimentos, através desses 7 ponteiros da sua cabeça, que é o seu relógio, a visão, ele vê algo, não gosta, e ali, por o pensamento já está seco, ele já se torna agressivo, florando aquele ser monstruoso, aquele ser selvagem que estava adormecido dentro de si,
por lhe faltar uma cultura racional, verdadeira, para equilibrá-lo e para conectá-lo com a sua verdadeira natureza superior, que é a sua consciência positiva, racional, que é o raciocínio, essa terceira potência que deve exatamente se conectar com a energia que está comandando a natureza no processo de restauração e de equilíbrio, para nos recuperarmos e restaurar nosso equilíbrio. Temos que nos ligarmos a esta energia que comanda a natureza, a esta fase do terceiro milênio, e para essa ligação, essa conexão com essa energia, temos que se conhecer, passar a conhecer a si mesmo, estudando de si mesmo, lendo e relendo os livros Universo Desencanto, que é uma caixa, uma fonte de energia que foi exatamente condensada, materializada por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, este raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que vem nos informando e como termos o verdadeiro saber para conhecer e colocar em prática as informações do conhecimento, para assim podermos readquirir o nosso equilíbrio. E tudo isso, a persistência e a obediência dos ensinamentos transmitidos por ele, e isso adquirimos através desse ponteiro da visão, que a imaginação vai se refortalecendo, porque está enfraquecida, e a energia que comandava ela, o magnetismo, vai sendo apurada para se transformar no seu estado natural de energia racional, que foi formada pela planície racional, derivada da goma e da resina, que materializou neste ser, nessa composição do ser que somos nós, animal de origem racional. Então, um momento. Pronto. Como eu estava falando, então, o desequilíbrio mental produzido pelo envenenamento da atmosfera, do meio ambiente ao qual estamos ligados, vivendo, foi daí que surgiu toda a loucura e todo o desequilíbrio por o cérebro do ser humano, que é esse relógio que regula o nosso ser, a nossa caminhada e evolução aqui no chão, por exatamente desregular e tornar esse ser desequilibrado mentalmente, vem produzido por esse envenenamento através da respiração que fazemos, que você respira para respirar o oxigênio puro, para oxigenar exatamente essa máquina, para ela trabalhar e ter o funcionamento equilibrado. Mas a atmosfera está totalmente envenenada, e daí surge exatamente um fluido carbonizado que gera, porque não é efeito sem causa, aí gerando um desequilíbrio mental, promovendo a loucura. A loucura, essa força que tira o ser humano do seu centro, e assim promovendo o desequilíbrio, porque essas duas forças, tanto a eletromagnética do nosso cérebro, do nosso relógio, que desenvolveu a imaginação, o pensamento, ela tem que trabalhar em harmonia, em equilíbrio, e a energia racional vai restabelecer esse equilíbrio, porque essas duas máquinas perderam a força dessas duas energias, e ora uma está trabalhando em alta frequência, que é a magnética, e aí a pessoa está triste, está depressiva, está odiando, está com raiva, tem hora que o cérebro dela falta estourar, explodir. Então, quando não é a magnética, porque onde está uma está a outra, está o elétrico, que é o fogo que gera fração de microsegundo, milhões de pensamentos, bom e ruim, de acordo com a frequência magnética que esteja a alimentar essa força do fogo oriunda do Sol, gerando desse meio ambiente. Tudo isso devido à função da junção, do envenenamento, da descomposição dos fluidos arquidoféricos, do carbono, que vai intoxicando os próprios seres humanos pelos gases venenosos que promovidos exatamente nessa atmosfera, principalmente das grandes cidades, que está ali exatamente dióxido de carbono, N
gases que poluem e inconscientemente isso vai afetando o cérebro, que é de alta sensibilidade do ser humano, que é esse aparelho, esse instrumento de natureza superior, que é a origem racional. Então, no ar está todas as composições, boas e má, que promovem exatamente o nosso pensamento, a nossa imaginação, os nossos sentimentos. Por isso que o pensamento, ninguém vê o que vai nele. Muitas vezes vão composições atômicas adquiridas pela respiração, extraídas do próprio campo atmosférico, que você está exatamente nos grandes ciclos da cidade, né? Desenvolvida, onde a arborização é diminuta. Então essa parte vai sendo envenenada, porque falta ali aquela troca que o reino vegetal tem em si, que é a essência do vegetal. Ela trabalha exatamente absorvendo todas essas moléculas, essas partículas atômicas do carbono, dos dióxidos de carbono, dessas propriedades de poluição, porque, na realidade, meus senhores e minhas senhoras, a natureza ela tem exatamente uma inteligência derivada do princípio da formação da inteligência racional, onde a poluição é uma coisa que vem atormentando as autoridades de toda parte do planeta, e que a natureza, com o seu poder prodigioso, ela trabalhou de uma forma simples, quando a pessoa começa a ter conhecimento. Então a natureza precisa de adubo, e esse adubo é exatamente por isso que é essencial o reflorestamento do planeta, porque o reino vegetal, aí é que entra o poder da força do reino vegetal, esse reino que tem um trabalho majestoso em fazer a oxigenação do planeta e alimentar o cérebro humano com o oxigênio, eliminando a carbonização, que é prejudicial à saúde humana. Por isso que o vegetal, sendo a arborização, o poder de eliminação de toda essa poluição existente na atmosfera do planeta, porque o vegetal precisa de adubo para a sua sobrevivência, e tudo aquilo que é detrito da terra, da atmosfera, age como estrumos, né? Então, quer dizer, na terra, para que o vegetal cresça, você tem os estrumos que ele desenvolve. Então, o processo de vida do vegetal, que é um habitante, é um ser de vida próprio, ele nos ensina de várias maneiras, por isso que 90% dos vegetais, ele cresce no sentido vertical, primeiramente nos dando uma lição, que nós, animal de origem racional, seres livres, pensadores inteligentes, devemos aspirar ares superiores e crescer em busca da luz superior. Por isso que todo vegetal, 90% ele cresce em busca da luz superior, do astro-rei da deformação, que é o Sol, onde estão nossas virtudes, as nossas vidas, que deu formação e criação a ele. Então, aí é uma das primeiras lições que o reino vegetal dá à humanidade. E, segundo, ele tem um mecanismo, um trabalho na missão, como sendo um complemento dessa deformação para a manutenção da vida. Ele transforma a carbonização, o poder carbônico, em oxigenando e emitindo. Por isso que no sistema fotossíntese ele absorve o oxigênio e absorve todo o gás carbônico e dióxido carbônico do meio ambiente. Então, essa é a função dessa mecânica material que a própria natureza, com a inteligência racional do plano inicial dessa deformação, criou nessa elaboração. Por isso foi formado os três reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, vegetal, e o reino animal, que é o reino que nós estamos animado. E assim sendo, esse detrito da terra age como estrumes, o adubo, e dá vida ao vegetal. E o vegetal transforma todo esse estrume
não só invisível como visível, da terra como do ar, ele transforma em oxigênio, e esse oxigênio vai dar a manutenção da vida do reino animal e assim proporcionando a aspiração para que ele evolua, buscando a ascensão da altura em busca da luz. E assim é os ensinamentos do reino vegetal, e é preciso que se note que a poluição não passa de um adubo de forma diferente, como coisa terrestre que nós temos aqui, como os estrumes, como o lixo, como a infinidade de adubos, que tudo isso faz parte da deformação, da diferenciação, da degeneração desse sistema elétrico e magnético, desse mundo em expansão e evolução e degeneração. E tudo que multiplica degenera, enfraquece e com o tempo desaparece. E assim a natureza vai nos conduzindo, nos revelando nesse livro que ela é. Basta usarmos este ponteiro do nosso relógio que regula o nosso ser, que é de origem superior, e por essa razão buscamos um encontro consigo mesmo através do despertar da nossa consciência positiva, que é o raciocínio, para entendermos toda esta realidade. Então, é assim que vamos dizer, a cultura racional, o racional superior, nos mostra que há uma necessidade urgente de fazer a arborização de todo essas cidades, principalmente essas que perderam o contato com devido à ambição, devastando toda a floresta. Pelo menos manter uma arborização nos cantos principais, por todos os lados das cidades, desses centros populacionais, que tem muitas indústrias, que exalam muito gases na atmosfera, e esses gases que estão na atmosfera somente poderão ser eliminados por esse processo, essa mecânica, essa transformação, essa mecânica vegetal nesse mundo animal, eliminando exatamente esses gases através do sistema da fotossíntese, que é um mecanismo criado pelo reino vegetal para eliminar a poluição da atmosfera, e que essa poluição é o grande mal que vem fazendo a humanidade nesses grandes centros populosos, e que aí vai enfraquecendo cada vez mais o relógio, desregulando, atrasando e de muitos até parando, e daí vindo esses tipos de doenças desconhecidas da própria medicina artificial. Então a vegetação é o único poder na natureza que tem para a eliminação deste ser tão prejudicial que é a poluição do meio ambiente, que prejudica toda a humanidade e que leva todos a esse estado de estresse, de nervosismo e até de entrar em curto-circuito o relógio dele, né? A pessoa chega na loucura total, cometer loucuras sem saber porquê, e às vezes até se arrepender, porque o relógio dele, que é a mente dele, o cérebro dele está totalmente intoxicado, carbonizado pelos fluidos arquidoféricos que ferem a mente humana. E muitos desconhecem esses efeitos nocivos gerados pela poluição desse artifício que foi desenvolvido e criado pela ambição do animal de origem racional, que vem destruindo a própria natureza, criando todo esse sistema, este meio de extermínio da própria humanidade. E para exterminar e curar essa fórmula, esse poder de extermínio da humanidade, que é a poluição, somente mesmo o poder da vegetação, o poder do vegetal, a essência do vegetal, porque cada vegetal tem o seu fluido, tem o seu cheiro, no seu processo de fotossíntese, que vai eliminando o gás carbônico, os dióxidos de carbono, e liberando o oxigênio, que é exatamente o poder de cura para a vida, para a saúde do ser humano. Por essa razão, a arborização de todos os centros populosos, porque a poluição só impera onde não existe uma vegetação. E por essa razão é importante o conhecimento
conhecer o tipo de flora de vegetação, porque existe a flora medicinal, vamos dizer, o IP roxo, ele, quer dizer, você vê que o artifício sabe ser tão grande que a cura do câncer está no IP roxo. O IP roxo, pela Universidade Federal de Pernambuco, foi encontrado 8 propriedades ativas e só identificaram, o pensador só conseguiu identificar uma propriedade ativa do IP roxo, que é medicinal, que é exatamente essa propriedade ativa, que é o lupachol. O lupachol, ele tem o poder de eliminar a bactéria pylori, que é responsável pelo, assim, para a gastrite, que é gerada exatamente, o sistema nervoso, que é alterado pela poluição do próprio ambiente, e que a pessoa fica nervosa, o sistema central nervoso é afetado, e daí gera a gastrite, a úlcera bactéria pylori, ela cria uma ulceração, e daí gera um câncer de estômago, um câncer intestinal, e somente essa propriedade ativa do IP roxo tem o poder de eliminar essa bactéria pylori, porque os demais produtos alopáticos só faz remediar, por isso que o nome é remédio, remendar, e você vai remendando, depois não tem mais como remendar, aí tem que botar na horizontal e enterrar em forma de caveira, porque chegou o processo de transformação do ser orgânico. Então, a solução da saúde e do prolongamento da vida do animal de origem racional está na vegetação, está no poder fluídico, na essência fluídica da flora medicinal que encontramos na vegetação. Então aí os venenos da atmosfera começam exatamente a desaparecer e a saúde começa a se restabelecer no processo do reflorestamento das grandes cidades populosas, principalmente aquelas que possuem grandes indústrias, né, químicas. E aí o veneno começa a eliminar tudo quanto ele vai encontrando, porque é lançada essas indústrias químicas no processo de produção, pela ambição do bicho humano, na atmosfera, e esse produto químico, esse fluido, gerando esses fluidos arquidoféricos nessa arca esférica, que é a Terra, então vai destruindo a categoria de classe A do animal, porque a classe B já está totalmente, quase muitos em extinção. O único poder de eliminar essa poluição, essa destruição, é a própria arborização em todos os lugares do planeta. Está aí como a humanidade poderá se defender. Isso nos ensina o Racional Superior, na cultura racional, um dos cursos desenvolvidos dentro desse conhecimento, nos dando essa orientação, o Racional Superior, nas páginas brilhantes dos livros do Universo do Desencanto, que a vida tem solução, principalmente a poluição. A solução está no reflorestamento do planeta para eliminar todo esse envenenamento artificial que foi produzido pelo progresso do artifício gerado pelo magnetismo, que intuiu essa ação na imaginação do vivente, porque a essência do magnetismo é o ismo ligado ao ego, forma o egoísmo, e o sistema capitalista vai promovendo essa ambição. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Ela acha que caixão tem gaveta e que mortalha tem bolso, e vai exatamente esquecendo da própria saúde e querendo somente acumular o vil metal através desse sistema artificial da cultura capitalista, o capitalismo selvagem. Então, tudo devemos ter o nosso conforto relativo, a nossa estabilidade nessa evolução, mas dentro dos padrões de uma forma bem racional. E para que encontramos esse equilíbrio entre o artifício e o natural, é necessário manter a racionalidade do ser, e para isso, para termos capacidade de eliminarmos o envenenamento assim, das grandes cidades, de grandes metrópoles, que vem envenenando a mente humana através desse artifício, através da poluição, de matérias orgânicas que é lançado exatamente na atmosfera, e que respirando essas matérias orgânicas inconscientemente, cada vez a pessoa vai ficando doente.
Então, ainda é tempo de recuperarmos, de conhecermos essa realidade. Por isso que a cultura racional está na Terra, trazendo a restauração do equilíbrio não só do animal racional, como também da natureza e de todo o sistema que nos organizou para que pudéssemos nos evoluir e voltarmos ao nosso estado natural de ser. Por isso que é importante que entremos em harmonização, seguindo dentro do compasso da evolução, mas com, diria assim, parcimônia, com racionalidade. E para isso temos que ter o conhecimento verdadeiro de si e da natureza para podermos exatamente eliminarmos esses processos que podem destruir a vida humana, a vida no planeta Terra e destruir a própria natureza. E para evitar isso, o primeiro passo dentro desse compasso da evolução para a recuperação é tentarmos fazer a arborização de todos os centros populosos. Porque a poluição, na verdade, ela é nada mais, nada menos do que um adubo absorvido pela vegetação. Então, onde houver arborização, não há poluição. Aí veja a racionalidade, a pessoa raciocina. Você quer o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da sociedade, você desenvolve, você tem todo o conforto relativo, mas também tem o equilíbrio, porque você balanceia de uma forma racional, se equilibra. Arborizando a cidade, você pode criar as suas indústrias e aí a vegetação vai absorver todos aqueles resíduos químicos lançados na atmosfera, que é prejudicial ao aparelho racional. E aí está feito o equilíbrio e a poluição vai desaparecendo, porque a poluição passa a ser absorvida pelo irmão vegetal, pela vegetação, ela vai absorvendo todos esses produtos químicos e liberando nessa absorção a oxigenação para a alimentação do cérebro humano, regulando e dando manutenção da saúde e da vida do animal de origem racional, que deixa de ser animal, passando a ser um aparelho racional, por estar aparelhado a energia da fase racional, que é a energia racional, mantendo o equilíbrio e restaurando o equilíbrio do meio ambiente, da natureza em que está exatamente vivenciando. E assim é necessário urgentemente a arborização para que não haja a poluição. Este é o ensinamento nos dado pelo racional superior, nas páginas brilhantes de seus livros, Universo e Desencanto. Porque a poluição, na verdade, é um gás fluídico, é um fluido podre e venenoso que amorfa. Por isso que a humanidade está amorfa. Você vê que o ser humano ele não tem mais sentimento, pai mata filho, filho mata pai, porque o pensamento está seco e somente absorvendo esse fluido podre, venenoso, apodrecendo a ação do animal, que não tem mais capacidade psicológica de analisar o que está vendo, o que está imaginando, e assim vai tirando vida, como besta fera, como uma besta fera. Então, a poluição é nada mais nada menos que isso, um fluido, um gás, é um gás produzido artificialmente, apodrecido e venenoso, lançado na atmosfera, e que o ser humano passa a respirar inconscientemente, e a mente dele, que é o relógio, esse relógio que regula a vida, que aliás, através de 7 ponteiros, o que você vê uma imagem, você gosta ou não gosta, você ouve uma música, você gosta ou não gosta, que ali existe música que é a poluição sonora, sabe o que é? Que irrita a pessoa, deixa a pessoa nervosa. Tem música que deixa você calma. Então, tudo isso são fluidos, são energia. Energia é uma força que atua, gera, cria e destrói. Assim é a poluição. Esse gás fluídico, podre, venenoso, servindo de adubo para a vegetação, que é esse reino de contemplação, é um reino complementar para a nossa evolução. E assim um vegetal, com a sua força magnética, atrai esta espécie de fluido poluído e absorve como um adubo, sendo esse adubo fluídico produtivo para esse reino. Olha a grandeza da natureza, mãe, já fazer essa diria assim,
essa metamorfose, né? Essa metamorfose, porque a poluição para o reino vegetal é importante, mas para o reino animal é destruidor, eliminador. Então, sendo essa poluição produzida pelo progresso artificial como um adubo fluídico exatamente para o reino vegetal. Estas químicas que saímos do natural, foi necessário a criação da química, a química. Então, a química é produzida pela energia magnética, essa energia magnética produz esses fluidos, eles são desenvolvidos e a natureza, pela atração da vegetação, do magnetismo do reino vegetal, atrai, se alimenta e purifica o ar para que o animal possa evoluir, encontrar com a sua razão de ser, que é racional, e viver dentro do compasso na evolução harmonicamente e ter a saúde perfeita e não essas doenças, assim, desconhecidas pela própria medicina artificial. Então, onde existir a vegetação verdadeira, a poluição não impera. Mas quando a vegetação é devastada, aí impera a poluição, dessa poluição gera aí, o enfraquecimento, porque a arborização é o único eliminador deste veneno atmosférico que nós chamamos de poluição. E assim, a vegetação, ela foi da deformação, assim, planejada pelos arquitetos dessa deformação, que foram os planetas, o planeta Marte, o martirizador, junto com a inteligência de Mercúrio, que planejou, e Saturno, que criou dentro do tempo e do espaço a vegetação, com a função de arborizar e manter o equilíbrio do reino animal. E assim, todos os centros de grande progresso artificial, ele tem como dever e obrigação, o governo era para determinar esse progresso, não impor, mas sim apoiar. Um governo racional, ele tem essa função, porque ele tem o conhecimento da razão e tem o dever, como nos ensina o racional superior, que a solução está em reflorestar o planeta. E nesse reflorestamento do planeta, acaba até essa fase dizer exatamente do efeito estufa, que é a história de efeito estufa. Aí o cara chega assim, aí esses mesmos ambientalistas são os primeiros a provocar sem nada fazer e só fica cobrando. Isso é coisa do bicho. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Fico viajando de jatinho, jato aí que lança toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, e os menos aquionados, que menos conhecimento, começam a respirar esses elementos químicos transmitidos por essas substâncias químicas dos combustíveis dessas naves. Então, e eles ficam cobrando e querendo implantar um sistema de dominação sobre o inconsciente. Mas, na verdade, quando a pessoa passa a raciocinar, ele passa exatamente a colaborar em união, por estar havendo a racionalização e aí produzindo a arborização desses grandes centros civilizados, que tem as suas indústrias, o seu progresso. Então, com a arborização, principalmente a vegetação medicinal, ipê roxo principalmente, outros tantos, são inúmeros, samaúma, tem muitos mesmo, tem a castanheira, tem muitos vegetais medicinais da flora, da rainha, essa princesa Flora, Dona Flora, que exatamente restabelece todo o equilíbrio mental, emocional, como também físico e orgânico e espiritual do animal de origem racional, deixando de ser animal, passando a ser um aparelho racional. Então, todos esses ensinamentos estão nesse grande histórico, nessa grande resenha, ditada por esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que na Terra se materializou na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que nos presenteou com essa resenha, esse histórico dos livros Universo e Desencanto de Cultura Racional, que mostra o porquê de tudo e o porquê de todos, mostrando a origem da nossa vida, a origem deste mundo, a origem da natureza, da natureza que nos fez, que nos compôs, que nos formou, que nos gerou,
como também do universo, e a solução da vida, a recuperação de todos e a salvação, porque a cultura racional é a cultura da nossa origem, do mundo racional, a cultura ditada pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que nos mostra a solução e a salvação. E a solução da poluição está na vegetação, está na arborização, porque a vegetação é um manto de proteção deste plano, deste segundo mundo que nós criamos por livre e espontânea vontade, que é o planeta Terra. Então, a vegetação, a essência vegetal, ela protege com um manto de oxigenação a Terra, eliminando a poluição que é produto da química gerada pela composição dos artifícios, dos seres artificiais que geraram toda essa composição deformativa, degenerativa, que provocou e gerou essa poluição através do desenvolvimento do artifício, da química, através do uso indevido do elétrico e magnético, e que assim foi criado toda essa estrutura pelo pensamento e a imaginação, que terminou a sua fase desde 1935, e de lá para cá o pensamento e a imaginação do animal racional está em processo de enfraquecimento, o de muito está seco, que não atina mais com a razão, estão provocando terror, estão provocando violência, além da capacidade, ou tanto enlouquecendo. E ninguém sabe o porquê disso. A humanidade está maluca, está em alta destruição. Então tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser, e o universo de desencanto está mostrando a origem da causa de todos esses feitos e efeitos, e dando a solução. Só depende de nós a transformação para melhor neste mundo, para alcançarmos a racionalização do nosso ser, a racionalização do povo, dos povos, e promovermos a paz universal, criando assim a verdadeira união entre todos os irmãos e constituindo a verdadeira humanidade, que é uma grande irmandade. E para se tornar essa grande irmandade, tem que raciocinar, para que raciocínio é racional, e racional é uma coisa só. E somos todos racionais, seja o preto, o branco, seja o índio, seja o alemão, seja o inglês, seja o judeu, seja o islâmico, seja quem for, somos todos animal de origem racional, somos todos de uma origem só, e Deus é um ser só, é o racional superior, que veio exatamente nos trazer a verdade verdadeira para nos libertar, nos salvar, através do desenvolvimento da nossa consciência verdadeira e positiva, que é o raciocínio, o Deus vivo que está dentro de cada um de nós, que nos dá todo o poder do saber para saber viver e para poder se libertar de todo esse padecer, de todo esse sofrimento e da morte, e deixarmos de sermos pensador. E assim, os artistas, que somos nós, que fomos arquitetados por 7 arquitetos, que planejou toda essa arquitetura artificialmente, que, formando esses artistas que somos nós, que inventamos todas essas artes, e conscientemente, nesse mundo eletromagnético de expansão e evolução, que é o mundo espiritual, sem percebermos a realidade e a verdade dos males que provocaríamos, e que agora estamos sofrendo as consequências, porque estamos colhendo tudo que foi plantado, todo esse artifício, produzindo toda essa autodestruição da humanidade. Por isso aí, salve-se quem puder e se puder, a humanidade está no processo caótico de extinção em cima do planeta, e a solução está nele mesmo, em despertar e desenvolver a sua consciência divina, verdadeira, que é o raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, para que possamos nos conectar com o nosso mundo natural de origem, o mundo racional, e recebermos todas as orientações precisas e necessárias para o nosso perfeito equilíbrio aqui nesta vida do chão, enquanto permanecermos em missão para levarmos a evolução a todos, para encontrar com a razão e voltar ao seu estado natural. E hoje, todos os artistas estão sabendo e se conhecendo quando passam a ler e reler o livro Deus, que é o Universo do Desencanto de Cultura Racional, trazido por este ser que teve no seu infinito amor a grande bondade e coragem de vir até nós para nos libertar deste encanto, dessa destruição,
dessa exterminação física, moral e financeira, no qual a humanidade está passando e vivenciando. Uma parte já está totalmente amorfa, por estar totalmente com pensamento seco, e por estar com pensamento seco, não atina mais com a razão, e daí partindo para a autodestruição de si mesmo e do seu próximo, sem respeitar os direitos e nem a vida. E assim, aí, vemos aí, quer dizer, essa ação de liquidação que está havendo no planeta Terra. Então, tudo isso, a solução está, o poder do saber está em nossas mãos, que é a solução. E para isso, temos que nos conhecer e adquirirmos a imunização racional para sairmos dessas hecatombes e desse caos. E para sairmos e nos imunizarmos, temos que ler e reler o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional, que vamos saber como poder combater todos esses males produzidos pela inconsciência do animal que vive desconhecido do seu próprio ser por livre-arbítrio. Porque foi o livre-arbítrio que deu causa e consequência a esse antimundo. Por que antimundo? Porque antes desse mundo, antes de sermos habitantes desse antimundo, fomos habitantes do supermundo. Então chegou o momento de voltarmos para o nosso mundo verdadeiro e natural. Por isso que Jesus nos ensinou: meu reino não é deste mundo, o nosso reino não é deste mundo, porque se nosso reino fosse este mundo, nós seríamos eternos, e tudo aqui nos favorecia, e tudo aqui estava ao nosso favor. Mas vemos que atualmente está tudo a desfavor da humanidade, e somente aqueles que estão se integrando à nova fase do terceiro milênio estão sendo amparados, guarnecidos e socorridos, e tendo a proteção para não ir à liquidação no qual a humanidade está passando, esta liquidação física, moral e financeira, nessa fase do salve-se quem puder, e se puder, por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação, porque nos encontramos na fase plena do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio, a religação de todos com o seu mundo natural de origem, o mundo racional. Então todos continuam com o seu livre-arbítrio, que é a sua escolha, ou se recupera e se salva, ou continua se transformando dentro do processo da deformação degenerativa, porque nada se perde e tudo se transforma de um estado de vida para o outro, de acordo com o seu grau de frequência, vibração mental, e a mente humana está amorfa, está apodrecida, por estar enfraquecida, por não ser mais alimentada pela fase do animal racional. Por isso que o animal racional está em extinção no planeta Terra. E para que ele não chegue a se extinguir, ele tem que deixar de ser animal, tornando-se a ser um aparelho racional, se aparelhar ao seu mundo natural para ser recuperado, restaurar o seu equilíbrio e assim poder voltar ao seu estado natural pelo despertar da sua consciência positiva e verdadeira, o raciocínio. E como fazer isso? Lendo e relendo o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional, onde ele passa a absorver a energia racional, e essa energia vai despertar, desenvolver o seu raciocínio e vai recuperando o seu ser, equilibrando, harmonizando e imunizando ele racionalmente. Só assim ele poderá exatamente combater todos os males produzidos inconscientemente na sua própria vida, no seu próprio caminhar e no próprio mundo em que ele está. E tudo isso ele tem um livre-arbítrio de escolher, porque é algo peculiar nos dado pela Suprema Corte Celestial, que é Deus verdadeiro, racional, superior, e ele não intervém no nosso livre-arbítrio. Então, assim, todos têm o livre-arbítrio de escolher a salvação ou a condenação, de descobrir. Por isso que nós tivemos esse livre-arbítrio de descobrir e inventar o que podemos aqui neste segundo mundo que criamos. Porque esse mundo foi nós que arquitetamos e continuamos arquitetando a nossa transformação, que é a nossa destruição dessa classe para uma classe inferior, nesta vida terrena, nessa vida passageira, nesse estágio material. Mas é preciso que tenhamos a ciência
para passarmos a nos conhecer e nos desenvolver e saber resolver todos os males que nos afligem nesta vida e todos os males que podem ser causados à humanidade, porque o poder do saber está em nossas mãos, trazida pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior. E ele não intervém no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade, e nos dá o poder de escolha, ou sobe ou desce, ou evolui ou evolui. É o progresso artificial vai a regresso. O progresso racional é o progresso da ordem que volta ao seu estado natural. Porque tudo que foi criado, desde esse artifício, exatamente promoveu e gerou toda essa poluição que vem trazendo a eliminação da humanidade. E como eliminar essa poluição, essa degeneração? Por meios naturais, por meios, que está dentro de nós, só nós, que é o poder dos poderes é racional. A energia racional está comandando a natureza, e na natureza está a solução, e a solução nos grandes centros populacionais é a arborização, é o reflorestamento do planeta, para que possamos, assim, restaurar, assim, de imediato, a saúde do ser humano que se encontra no processo degenerativo. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, é importante, urgentemente, todos se conhecer, todos passarem a saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, como veio, para onde vai, estudando de si, na cultura natural da natureza, que é a cultura racional, para poder assim conhecer tudo isso com minúcias, com detalhes, com base e com lógica, que somente passaremos a se conhecer verdadeiramente nessa grande cultura divina, esta realeza divina, que tem todo o histórico da nossa formação, da nossa geração e criação, desde a epigênese que é a criação superior, onde fomos feitos a imagem e semelhança do divino ser puro e perfeito, o superior racional, lá no mundo racional, e que por livre-arbítrio sai de lá, por conta própria, e criamos e arquitetamos toda essa deformação degenerativa, transformativa e polutiva. Todo esse histórico está revelado nos livros Universo e Desencanto, que é o conhecimento do terceiro milênio, a cultura racional, a cultura de autoria do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior. E assim, meu amigo, esse é um dos cursos desenvolvido e definido dentro da cultura racional, que é o curso de ecologia, que mostra a solução, como podemos eliminar todo esse envenenamento cerebral que é causado por essa poluição gerada por todo esse artifício. Como hoje aí está o grande progresso no mundo inteiro do artifício e de todos nós, seres humanos, sendo lapidados, prejudicados, eliminados por esse artifício. Quantas vidas já foram ceifadas pelo artifício? Então chegamos agora no momento definitivo, é o juízo final. O que é o juízo? É a consciência final, porque passamos a ter um encontro com a razão, conhecer o porquê de tudo. Então por isso que é o juízo final. Não é o fim do mundo, é o fim de uma civilização, o início de outra. O fim da civilização do animal e o início da civilização racional, onde todos passam a se racionalizar, promovendo a racionalização dos povos para que haja paz e a verdadeira união. E assim, todos chegando a este ponto, vemos que a fase da civilização do animal racional acabou e que chegamos a um ponto de salve-se quem puder e se puder. Um ponto de ninguém suportar mais viver esses grandes males promovidos e causados pelo artifício, guerra em todos os cantos, você vê a destruição, é o mundo pegando fogo, tudo resolvido à base do fogo, o terror tomando conta, a criminalidade, as drogas, químicas e artificiais, e a autodestruição, dominando, escravizando o povo, isso sem falar o envenenamento da atmosfera, causando assim sempre doenças esquisitas e mortíferas, pelo envenenamento da própria atmosfera, devido ao grande progresso artificial
e a mente não está mais alcançando porque a natureza mudou de fase em 1935 e a imaginação e o pensamento, que são duas máquinas que tinha a função de transformar a energia do campo, a energia natural, em forma de conhecimento para a nossa evolução e preparação. Ela já chegou ao limite e nesse limite bateu no teto e daí desceu, aí surgiu a depressão da humanidade. Da depressão surgindo a destruição, o salve-se quem puder, a era do fogo, tudo resolvido à base do fogo, por ter sido a fase do término do artifício, o início de uma nova fase de recuperação através do verdadeiro natural, que é a força da razão, a força racional. Então essa mecânica material chegou ao final, porque na matéria tudo que tem princípio tem meio, que é o desenvolvimento, e tem o fim. E chegou o fim desde 1935, e daí vemos tudo se esfacelando, tudo se destruindo, tudo se acabando. As tábuas de valores não têm mais valores, a moral se liquidando, não só institucional, como também do animal de origem racional, que está na inversão dos valores, a educação desaparecendo, liquidando, porque agora está regendo uma nova cultura transcendental, uma cultura superior à cultura racional, e temos todos que se integrar a esta fase, e para se integrar temos que estudar de si na cultura racional. Assim como aprendemos a falar, aprendemos a ouvir, a cantar, a contar, vamos a andar, vamos ter que aprender o que é a cultura racional, que é a cultura do nosso verdadeiro natural, para nos tornarmos seres racionais, seres equilibrados, seres esclarecidos, seres, diria assim, polidos, tendo um procedimento, uma conduta que possa conduzir com a nossa natureza divina de ser racional, porque Deus é um ser superior da nossa origem, é um racional superior, é um raciocínio superior, a fonte do amor, e para isso o ser humano tem que ser amável, tem que ser respeitador, tem que ter a humildade para crescer e florescer no se conhecer, e assim ter virtudes que condiga com o nome de Deus, que é racional, que é o racional superior, porque Deus é o verbo é ser racional, porque estávamos sendo animal, o que não éramos a nossa verdadeira natural, porque o ser racional é um ser nobre, é um ser íntegro, é um ser justo, é um ser honesto, é um ser elevado, é um ser que tudo conhece, tudo sabe resolver, porque raciocina. Raciocínio é racional, racional é raciocínio. Por essa razão, Jesus de Nazaré, esse grande homem histórico que mudou a história da humanidade, estou falando de Jesus histórico, estou falando de Jesus religioso, não estou usando a teologia, estou usando a história humana, esse grande ser de luz, que aqui na Terra chegou no dia 2 de setembro, ele veio nos ensinar a verdade, o caminho do Pai, quando ele diz que eu e o Pai somos um só, porque raciocínio é racional, racional é raciocínio. Quando você raciocinar, você passa a desenvolver o Deus vivo dentro de você, tornando o Senhor de si mesmo, e aí conhecendo o poder dos poderes, que é racional, a força do Pai Celestial, que está em nós, o reino de Deus. Por isso ele nos ensinou, buscai o reino de Deus dentro de vós, fazei do teu corpo o teu templo. E assim chegou a fase do terceiro milênio, a fase da ressurreição da humanidade, voltar ao seu estado natural e sair dessa mecânica material, conhecendo a mecânica celestial, voltando ao seu mundo racional, que é o seu mundo de origem, o mundo de onde viemos. E assim, minha gente, a mecânica essa, aqui na matéria, na Terra, é somente de sofrimento, porque a mecânica é um sistema, é um conjunto, esse conjunto que é gerado por essas duas forças em desequilíbrio elétrico-magnética, e que a mecânica racional que está dentro de nós, que é a imunização racional, é a mecânica que restaura o equilíbrio que foi provocado e arquitetado por nós quando saímos do nosso estado natural, do mundo racional, fazendo uso do livre-arbítrio. E agora, todos sentindo essa realidade, esta verdade, quando passa a se conhecer que o maior tesouro da vida é a pessoa se conhecer, saber quem é,
de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai, por que vai. E assim sentindo e vendo essa grande realidade dentro de si. Porque o mundo, estamos vendo aí a destruição e todos se apavorando com esses males destruidores de si mesmo, males físicos, morais, financeiros, a destruição, a vida perdendo valor, a pessoa tirando por um centavo, a pessoa olha assim, não gosta, puxa o fogo, um pau de fogo, que é um revólver, mete 2 tiros na testa do cara. A era do fogo, tudo se destruindo, a base do fogo, porque a fase do animal racional acabou. Acabou. O animal racional está em extinção. Então, para ele ter a sua solução, a sua salvação, ele tem que se ligar em cima, no mundo racional. Então, o mundo chegando a esse ponto devido à mudança de fase desde 1935. Então, a humanidade está amorfa. O mundo chegou a um ponto de muitos doentes. Então, o mundo está doente, está enfraquecido, está degenerado, enfraquecido, poluído. O cérebro humano já não regula mais. Tudo isso produzido pelo envenenamento da própria atmosfera, gerado pelo progresso artificial. E essa carbonização que vem carbonizando o relógio do ser humano, se ele não despertar a potência que está dentro de si, que é a essência divina, o raciocínio, ele vai de rodão para a destruição no processo de transformação, degeneração, se extinguindo dessa classe para uma classe mais inferior. E qual é a classe inferior a nós? O irracional. Porque a causa de ser irracional, antes de ser, a causa de ser justificou antes de ser. Antes de ser irracional, foi animal racional. Antes de ser animal racional, foi racional em extinção, em cima do início da matéria, da água e da terra, que formou essa materialização orgânica do nosso corpo microbiano, constituído por 37 trilhões de células, comandado pela célula suprema que está no nosso cérebro, que é o raciocínio, o dono da vida, o arquiteto dessa deformação. Por isso que o raciocínio é a solução da vida. E todos têm que passar a desenvolver, e para desenvolver tem que se ligar à energia natural dele, e essa energia absorvemos na leitura dos livros, o universo de desencanto, para nos recuperarmos e podermos nos salvarmos, ser salvos pela nossa ação na ligação com o mundo natural, por nos integrarmos à fase do terceiro milênio, que é a fase racional. Porque muitos já estão com o cérebro totalmente envenenado e outros tanto com esse envenenamento secou o cérebro humano, a máquina da imaginação e do pensamento. E aí passaram a cometer loucuras absurdas, se dedicar, se autodestruir nos vícios das drogas sintéticas, artificiais, químicas, tudo isso devido ao envenenamento do cérebro causado pelo envenenamento da atmosfera que desregula o cérebro humano, que é, na verdade, o relógio do ser humano que regula o ser orgânico através desses 7 ponteiros. Cada ponteiro, ele marca uma ação, dando uma emoção, um sentimento, a qual é refletida no pensamento e no sentimento, feito pela imagem e ação que ele vê, pela audição, o áudio que ele escuta e que dá a ele a ação nesta animação. Então, todos esses ponteiros da nossa cabeça, ele marca o bom e o ruim, o elétrico e o magnético. Então, o eletromagnético está no processo de autodestruição do que ele criou. Então, somente a solução e a recuperação está na energia da razão, que é a energia do nosso natural, a energia racional, que está cristalizada, materializada, a célula pineal, que é a epífise, a célula de natureza superior, que é desenvolvida pela cultura racional, no contato com a energia racional, para encontrarmos em nós mesmos a imunização racional e ficarmos imunes a todos esses males destrutivos, poluitivos, desse envenenamento que veio desregular, desequilibrar e liquidar a humanidade aqui no chão. Então, aí está a solução em nossas mãos para a restauração do nosso equilíbrio, porque o desequilíbrio alcançou um estágio tão grande na juventude e nos adultos que muitos não dão conta dos erros que estão praticando, que estão fazendo contra si mesmo.
e contra todos aqui nesse planeta. O envenenamento do cérebro causa danos terríveis. As drogas químicas artificiais, esse mar de drogas derramado. Você vê o Rio de Janeiro, o berço, o coração do mundo, está exatamente passando por essa transição. Então aí chega a inversão dos valores, enquanto aqueles instrumentos que tentam exatamente combater essa força evolutiva da esquerda, que está levando à destruição, na liberação das drogas, do tráfico, escravizando um povo de uma comunidade menos aquinhorada. Então aí vem um sistema de inversões da liquidação cultural, diria, marxista, leninista, do comunismo, que o comunismo ele tem um martelo e a foice. O martelo é a destruição, a foice é a mortificação dos costumes dos seres, envenenando a mentalidade, fazendo a inversão dos valores. Então, tudo isso é fruto da loucura, do pensamento enfraquecido, dessa força involutiva, magnética, que está para dizimar, enlouquecer e destruir o animal de origem racional, que está em processo de extinção no planeta Terra, e por isso que eles estão totalmente intoxicados, envenenados pelos venenos atmosféricos e pelos venenos químicos e artificiais. Então, tudo isso está no ar. Estas composições boas e más derivado do fluido magnético e elétrico. Esse envenenamento que acelerou a destruição da humanidade, a destruição da família, a destruição dos valores morais, éticos. Então as instituições entraram no processo de liquidação. Somente uma nova cultura, um novo sistema, uma nova energia a recuperar e restaurar o equilíbrio da humanidade. Porque do jeito que a humanidade está, é mais uma civilização que vai para a extinção. Assim como houve Atlântida, como houve outras tantas antes de Atlântida, chegaram à sua extinção por falta de conhecimento. Porque por falta de cultura, por falta de conhecimento, um povo padece e com o tempo desaparece. Esta é a verdade. Por isso Deus teve piedade, ele veio até nós, usando do tempo e do espaço, para nos ensinar o caminho de volta à eternidade, o mundo racional, despertando a nossa essência divinal, que é a essência da vida, o raciocínio, o Deus vivo que está dentro de cada um, é onde está a solução, porque a solução está dentro de cada um de nós. Não esperemos essa solução de fora, não. Ela está dentro de nós. Por isso Jesus amado, o Salvador, disse: buscai o reino de Deus dentro de vós, fazei do teu corpo o teu templo. E assim a solução, o poder do saber da solução está em nossas mãos, que é a cultura racional, os livros Universo e Desencanto. Então, para eliminar esse envenenamento da humanidade, desse enfraquecimento do pensamento e da imaginação, somente o desenvolvimento do raciocínio. E aí ter a consciência de como solucionar e fazer desaparecer esse envenenamento da atmosfera que produziu todos esses males artificiais que muitos ainda não calcularam a realidade. Então, a solução, o primeiro passo é na arborização do planeta, o reflorestamento do planeta, porque esse envenenamento é parte do prejuízo mental. Então, muitos não calculam, tanto prejudica e vive destruindo a vegetação. Por quê? Porque o envenenamento atmosférico, ele produz através do carbono, das composições químicas venenosas, um sereno, um orvalho que cai sobre a vegetação devido à poluição, e essa vegetação que já produz frutas e legumes, e a própria água que nós usamos, que é fonte da vida, torna-se poluída pelo próprio orvalho e o sereno da atmosfera envenenada
por esses fluidos arquidoféricos carbonizados, cheio de moléculas químicas criadas, e por falta da arborização, que não fez exatamente a transformação, não fez a metamorfose da atmosfera para o estado natural, que vem trazendo todo esse prejuízo à humanidade, ao estado mental da humanidade. Então isso é muito conhecido por muitos, mas sem encontrar a origem da causa. Então o grande progresso artificial, lapidando todos, de todas as formas, jeito e maneira. Então a maioria de todo o desequilíbrio da humanidade é produzido pela intoxicação, um envenenamento da atmosfera, produzindo assim doenças desconhecidas, esquisitas, pandemias, epidemias, e tudo isso que a ciência busca combater sem conhecer, e produzindo mais química, e daí desconhecendo a origem da causa desses feitos, que gera todos esses efeitos sobre a humanidade, que é a destruição. Mas tudo isso é por falta de conhecimento, por falta de saber verdadeiro, natural, por circunstâncias de falta de conhecimento, que dão expansão ao artifício, à cultura artificial, e muitos passam a fabricar os seus próprios produtos, desconhecendo as causas dos seus efeitos na própria mente humana, e aí na atmosfera, e assim produzindo envenenamento da atmosfera, e a pessoa passando a respirar, inconscientemente, sem perceber, naturalmente, lentamente, vai produzindo a sua própria destruição pela respiração desses produtos químicos, gerados por essas químicas venenosas, geradas pelo artifício e por falta da arborização, devastando toda a floresta em torno das cidades mais populosas. Aí vem totalmente a destruição daqueles seres com o tempo, naturalmente. E assim sendo produzido todo o desequilíbrio mental, emocional, espiritual, e daí surgindo muitas doenças que nunca existiram na face da Terra. E aí a pessoa é fim do mundo, isso é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, não. O castigo é a ignorância, é o magnetismo, essa força evolutiva da esquerda, que vai produzindo esse envenenamento e essa desvalorização, quebrando, fazendo a inversão dos valores, destruindo o natural, o verdadeiro. A mentira é a coisa mais parecida com a verdade. E aí esse progresso vai gerando toda essa destruição dos valores, toda essa, viu? Pois é, então devido a todos nós respirarmos a poluição venenosa do carbono maléfico, que é o magnetismo, totalmente carregado, degenerado, ele produz o carbono, essa força carbônica, o dióxido de carbono, produzido exatamente essa força, essa inteligência aqui desse plano inferior, dessa deformação degenerativa. Então, a solução está em nós mesmos, em buscar nos conhecer, se desenvolver. Então, está perturbando muito aí, Helena Diego Ribeiro. Uma árvore adulta libera 1000 litros de umidade diária. Com isso, traz inúmeros benefícios. Poxa, foi aqui, deu aqui. Tá olhando aqui. Apareceu aqui. Deu aqui. A Helena Diego. Salve, salve, Helena. Grato pela sua participação e pela sua informação. Ela nos informa, a Helena, que... Olha só, interessante essa informação da Helena. Uma árvore adulta libera 1000 litros de umidade diária. Com isso, traz inúmeros benefícios para o microclima. Aí já acaba com essa fase do planeta estar aquecido, né? Se arborizar já é uma solução. Né, Helena? Excelente, viu? A sua informação, e grato pelas suas palavras.
e participação aqui nessa divulgação. Parabéns a você também, minha querida amiga e irmã, Helena Diego Ribeiro, Aurenita, salve, salve, salve a Valéria Sampaio, salve, 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 Lenita, Helena, verdade, temos que reflorestar o planeta. Brasil, o único país com nome de árvores, né? Temos muitas árvores, o ipê, temos aí a samaúma, temos a puí, temos castanheira, temos muitas plantas medicinais. A flora medicinal do Brasil é a mais rica do planeta. A Amazônia é o altar do mundo. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe na Terra pelos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais da natureza. É isso mesmo, Helena. Essa é uma grande palavra. É interessante, a Helena lembrou, esse ensinamento profundo e elevado e verdadeiro nos ensinado pelo Racional Superior. E essa da árvore é muito importante que ela nos comunicou. Helena, Carmen Bright, salve, salve, salve. Salve todos que nos acompanharam hoje. Então, esse é mais um dos cursos que é desenvolvido e definido aí da cultura racional, a ecologia, a importância do conhecimento, porque por falta do saber, do conhecimento, o povo padece, sofre e desaparece. Então, chegou o momento de nos conscientizarmos e reflorestarmos o planeta. E eu convido a todos vocês para se conhecer, estudar de si, lendo e relendo os livros Universo e Desencanto. Uma cultura natural, não é seita, não é religião, não é doutrina, nem filosofia, nem tampouco espiritismo, não é retirado da sua religião, do seu ponto de vista religioso, doutrinário, filosófico. Pode ter certeza, você vai entender melhor, compreender, porque a cultura racional é a definição definitiva de todos os conhecimentos que a mente humana já estudou, passou a conhecer. Então, a cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo e de todos, por ser a continuação no processo da evolução, nesse compasso evolutivo da mãe natureza. Então, é a cultura natural da natureza que vem unir os versos no verso de razão, que é racional, e desenvolver todos nós para o nosso canto verdadeiro, que não é este, é o mundo racional, e colocar tudo no seu devido canto. Por isso que é o Universo e Desencanto, o livro, a fonte da luz e da energia racional, que compõe a cultura racional, essa cultura transcendental que nos traz, que tem como objetivo o desenvolvimento da nossa consciência divina racional, que é o raciocínio. Então, mas aqui vai ficando meu abraço a todos, o agradecimento a quem participou. Helena, um abraço. A Aurenito, meu abraço. Valério Sampaio. A professora Berenice, de Física Quântica, conosco também. Um abraço, salve. E vamos ficando por aqui. Até a próxima transmissão. Fui.